Agora, a Joana Potre é uma jovem, ela tem 21 anos e diz que tem uma dor no olho esquerdo há vários anos. Ela não pôde estar connosco aqui hoje, mas está ao telefone. Olá, Joana. Boa tarde. Olá, boa tarde. Então, essa dor incomoda há muito? Que dor é essa? É uma dor que eu já tenho desde os meus 6, 7 anos. Tem durado até agora esta minha idade. Já fui ao médico, disseram que isto passava, mas até agora tem continuado. Portanto, é uma coisa que a incomoda muito, não é? Sim, sim. E há algumas alturas em que aparece mais que... Sim. Às vezes tem umas dores que é muito forte, que não dá assim muito para aguentar. O que é que faz quando isso acontece? Não faço nada, fecho só o olho, que é para a dor passar. E Agora isso um pode bocadinho. acontecer-lhe durante o dia, antes de dormir, acorda com essa dor? Não, às vezes dá-me assim durante o dia, outras vezes durante a noite, é muito constante. Portanto, não toma nada para passar, fica à espera que passe. Sim, sim. Doutora Rita, não sei se quer falar agora com a nossa espectadora, com a Joana, se quer fazer mais alguma pergunta. Claro, claro. Mas está à vontade para lhe responder e ajudar. Claro. Primeiro é intrigante, não é? Uma dor que dura tanto tempo na vida de uma pessoa sem solução. Queria saber se costuma ter dores de cabeça. Não, não. Não. Só mesmo na vista. É só mesmo no olho. Olha, e quando tem essa dor, fica nauseada, com vontade de vomitar? Isso já me aconteceu algumas vezes também. Algumas vezes. E sente que a luz do sol lhe faz muita confusão, prefere ficar num quarto escuro? Sim, sim. E que os barulhos também fazem muita confusão se estiver no silêncio, também fica melhor? Sim, por vezes. Pronto, isto parece-me ser uma dor tipo enxaqueca. Ou seja, aquilo que a Joana tem não parece ser uma dor ocular, é uma dor do cérebro, é uma dor de cabeça que é irradiada ao olho. O olho funciona como um prolongamento do cérebro e, portanto, muitas vezes quando as pessoas têm dores de cabeça, a dor de cabeça, em vez de se localizar a algum ponto do cérebro, localiza-se no olho. E estas características que diz, por vezes tem náuseas, a sensibilidade à luz, a sensibilidade aos sons, faz-me crer que isto é uma dor tipo enxaqueca. Nós temos um grafismo para explicar, que ajuda também a sua explicação, se fizer favor, então. Aqui temos uma representação do cérebro que está cinzento, o olho está a cor laranja e o prolongamento que une o cérebro ao olho. E, portanto, é natural que esta estrutura, que é o olho e todas as estruturas que fazem a comunicação, também sofram, de certa forma, com as dores de cabeça que a Joana está a referir. Portanto, a dor vem lá de dentro até ao olho esquerdo, neste caso da Joana, que exatamente. é o que ela e é extremamente queixa sempre desta Isto é muito zona. perturbador, é bastante incapacitante, a pessoa não sente vontade de trabalhar, não sente vontade de estudar, só quer mesmo ficar quietinha à espera que a dor passe. Mas há soluções, deve fazer uma medicação para a enxaqueca. Portanto, eu aconselhava a Joana a ir a uma consulta de cefaleias, que é a consulta de dores de cabeça, para investigar, saber se realmente é isto que se trata e confirmar este diagnóstico e, obviamente, fazer uma terapêutica adequada. Às vezes, acompanhada desta dor, aparecem alterações visuais. Pode acontecer perda do campo de visão, não sei se isso alguma vez aconteceu à Joana. Já aconteceu, Joana? Não conseguir ver na totalidade... Uma parte da visão que se apaga. Isso pode acontecer e às vezes podem acontecer fenómenos luminosos. Portanto, se alguma vez isso acontecer, provavelmente, Joana, estamos a falar tudo do mesmo. É como se o cérebro fizesse um curto-circuito e de repente começa a interpretar mal muitas outras sensações, neste caso localizadas ao cérebro. Localizadas ao olho, perdão. Ao olho. Joana, não sei, é o único caso na sua família que tem este problema? Sim, sim, só eu. E já conseguiu relacionar se há alguma altura na sua vida que lhe aparece mais isto ou é sempre surpreendida com esta dor? Fiquei um bocado surpreendida. Às vezes tenho com as luzes fortes da televisão também ou a luz ligada. Se eu desligar, a dor acalma mais. Portanto, acalma mais um bocadinho. Já percebeu que para a doutora Rita aponta mais na direção de ter aí realmente uma dor de cabeça, uma enxaqueca e não ter nada a ver com a sua visão. Percebeu isso, não é? Sim, sim. Pronto, penso que deixou aqui os esclarecimentos à Joana. Muito obrigada, doutora Rita. Sim, doutor Pedro, faz favor. Em relação a isto da enxaqueca... Já agora, Joana, o doutor Pedro tem aqui mais uma coisa para acrescentar. Faça favor. Só para dizer à Joana que existem hoje em dia, inclusivamente, algumas medicações que podem ser utilizadas para prevenir a enxaqueca, em primeiro lugar, e que deverão ser recomendadas pelo médico assistente ou especialista em cefaleias, e que existem alguns doentes que tendem a recorrer à automedicação, porque a vizinha fez e porque a prima fez, e alguns destes medicamentos que são muito eficazes para aliviar a dor, ao fim de algum tempo acabam por provocar enxaquecas mais graves e mais intensas do que aquelas que inicialmente aliviavam. Portanto, cuidado com a automedicação nestas situações.
Portanto, é um grande alerta que deixa aqui. Obrigada, Joana, pela sua participação. Obrigada. Espero que tenha ficado aqui mais esclarecida e as suas melhoras. Nós queremos é que as suas dores de cabeça, que são dores que se refletem no olho à partida, que lhe passem. Ora, vamos falar da gravidez agora, porque na maioria dos casos é uma coisa muito desejada, mas por vezes provoca resultados menos agradáveis. Há muitas mães, muitas mulheres que se queixam das consequências das estrias. E foi o caso com a nossa próxima convidada, a Rita Duarte, que aguarda o esclarecimento da doutora Alexandra sobre o que pode fazer para se ver livre das estrias, de que não gosta nada, desde o pós-parto. Doutora Alexandra, a Rita está à sua espera e eu não posso lá ir ter, que estou lesionada, mas vá ter com ela, por favor. Conceição Lina, as estrias são uma situação comum pós-gravidezes, mas têm outras causas, na obesidade, no crescimento rápido na puberdade, dá origem a estrias localizadas, um aumento do cortisol, portanto, hipercortisolismo faz o aparecimento de estrias, a utilização de cremes com cortisonas no mesmo local faz com que haja uma atrofia da derme e apareçam estrias, várias situações. E muitas vezes com meninas muito jovens ainda, muito não jovens, é? sim, Que ainda estão a entrar na puberdade. Na primeira fase da puberdade, que há um crescimento rápido da área mamária e das ancas e portanto, isso aparece, as estrias podem aparecer por quebra da pele e perda completa daquele colchão da pele. Rita, no seu caso, foi mesmo o parto, não é? Sim. Depois da gravidez é que percebeu, olha, agora estou cheia de estrias. Foi assim? Foi. Não tinha essas marcas antes? Não. E teve cuidados durante a gravidez? Pôs muitos cremes? Sim. Pois às vezes acontece, do ponto de vista, e depende da genética da própria pessoa também e do crescimento, se for rápido ou não. Normalmente as estrias pós-gravídicas na gravidez surgem mais ou menos no 6º mês, não sei se foi isso que lhe aconteceu, um bocadinho antes, quando a barriga cresce muito. Cresceu muito, não é? Mais ou menos há várias séries de estudos em que referem entre 50% a 70% das primíparas têm estrias localizadas a nível abdominal periumbilical. Estamos a ver uma fotografia de antes e depois, antes não é? E depois, portanto, depois ficou realmente com aquelas marcas muito vincadas, não é, Rita? Já vou mostrar. Na zona, quando as estrias aparecem na zona periumbilical, elas são concêntricas, portanto, à volta do umbigo. Nas outras zonas, por exemplo, na área mamária, nas ancas, na região lombar, podem ser sob a forma de zigue-zague, sob a forma fusiforme ou lineares, portanto, há uma quebra da pele e aparece a própria estria. Agora, no caso aqui da Rita, ela pediu-nos uma solução para as estrias. Eu perguntei se ela podia mostrar a barriguinha dela, para pensarmos qual é a estratégia de tratamento. E eu, como sou do Sporting, eu sei que o Benfica até jogou bem. Está satisfeita com o resultado do Benfica. Então vamos mostrar a barriga. É melhor não falarmos de futebol aqui, é melhor não. Eu acho que a nível televisivo não se vê muito bem, mas ela tem aqui umas estrias assim nesta direção, por cá, assim. Está-se a ver bem, à doutora volta, Alexandra. etc. Ela tem esta barriguinha e eu pergunto, quer ter mais filhos? Não sei. Bom, neste caso, pode baixar, que já vamos para ali. Neste que vamos deitar aqui na marquesa, que eu vou explicar. Neste caso, nas situações em que os doentes não querem ter mais filhos, por exemplo, com esta barriguinha grande, pode-se fazer correção do abdômen com uma cirurgia plástica chamada abdominoplastia, em que tira a maior parte das estrias que estão perto aqui da zona púbica e puxa-se a uma transposição do umbigo. O resto que fica, em termos de estrias, se houver mais estrias pelo abdômen, pode ser tratado, e hoje em dia há uma cura, entre aspas, das estrias, com tratamentos com peelings, portanto, que é a aplicação de ácidos locais específicos para encolher a própria estria e trabalhar o colchão da pele de modo que a estria fique mais corrigida corretamente, e pode-se aplicar o laser. E esses ácidos têm contraindicações? Há pessoas que podem ser intolerantes a esses ácidos? Ou à partida faz-se um testezinho? Não precisa, é uma aplicação local com neutralização a seguir, a pele recupera a posteriori, mas a cura é aplicar, por exemplo, neste caso,
da estria, que ela tem uma estria assim concêntrica aqui nesta zona. O laser, imaginem que é o ponteiro do laser, é aplicado diretamente aqui nesta zona e há um encolhimento progressivo. Por cada sessão que se vai fazer, a estria, imagino que é larga, vai é um trabalho de minúcia em cima da estria, em cima da estria. Alimenta-se primeiro a derme e prepara-se a derme. E depois aplica-se o laser diretamente sobre a pele e nós vemos, na altura que está-se a fazer o tratamento, como eu chamo, um shrinking, um encolhimento da pele e a estria fica cada vez mais fininha até que fica uma linha imperceptível. A sua pergunta à Rita sobre ela querer ou não engravidar é porque essa tal intervenção cirúrgica de retirar da parte de gordurosa abdominal não convém que a pessoa depois torne a engravidar? Sim, porque a abdominoplastia, nós fazemos um corte aqui nesta zona, tiramos a gordura e puxamos a pele da barriga e ao mesmo tempo há uma sutura interna dos músculos da parede, fazer como se fosse uma cinta. E claro que se tivermos uma outra gravidez, há uma certa dificuldade no Portanto, é preciso ponderar muito bem, não é? Quer dizer, normalmente o que se aconselha é, se há necessidade, se as pessoas querem ter mais filhos, pode-se fazer o tratamento conservador localizado na estria com um excelente resultado. E depois ter os filhos todos. Então pode-se tirar o tecido em excesso, pôr a barriguinha no sítio, bem condicionada e bonita e tratar também nessa altura as estrias. Relativamente àquele tratamento mais minucioso da estria uma a uma com o laser, nota-se a partir de que sessão? Logo a primeira sessão, de uma sessão para a outra, há uma diminuição, digamos, de 70% da largura da própria estria. E depois pode-se aplicar ao final do mês, ou ao mês e meio, e o efeito é cumulativo. A estria fica cada vez melhor. E pode-se, consoante a largura da estria, deve-se fazer mais do que um tratamento. Mas vê-se mesmo, durante o tratamento, encolher o tecido e depois há uma recuperação. Pode recuperar ao final de 4 ou 5 dias, com a aplicação de cremes, e é um resultado fantástico. Portanto, a nível estético, digamos assim, há uma progressão enorme de métodos e técnicas nestes últimos anos, não é? Que se tem visto com resultados realmente que se calhar aqui há 2 décadas era impossível. Era impossível. Ultimamente, nos últimos 5 anos, houve uma evolução fantástica, então, na área da dermatologia, para a correção destas situações que as pessoas acham que não tem cura. Eu digo cura entre aspas, não é? Mas porque o aspecto visual é fantástico. Melhora substancialmente. Sim, as pessoas têm muita vergonha de ir para a praia com as estrias. Como é que é, Rita? Este ano não lhe apetece nada ir para a praia? Vou. Se calhar usa fato. Oh, Rita, mas são boas notícias, não é? Estava a pensar que isso era uma coisa irreversível. Há 3 meses, também não posso. É muito pouquinho, mas de qualquer modo, mesmo que vá perder peso que naturalmente irá perder, fica a marquinha, não é? Era isso que estava aí a preocupá-la e que a preocupa, não é? De qualquer modo, boas notícias, não é? Há tratamento. Está bem? Rita, agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade. Uma salva de palmas para a Rita. Muito obrigada, doutora Alexandra, também. Ora, é natural que nós nos preocupemos com a nossa saúde e ainda mais quando ela pode ter implicações noutras pessoas, como quando se está grávida. E é o caso da Mónica Ribeiro. Ela está grávida, tem 24 anos, está grávida pela primeira vez. E eu devo dizer que ela não está aqui no estúdio porque nós ficamos sempre absolutamente agradados com o facto de termos espectadores que estão muito longe, que é o caso dela. Ela está em Marselha, em França, acompanha aqui os nossos doutores e as dicas dos doutores em Portugal e está agora ao telefone para nos dizer o que a preocupa. Olá, Mónica, como é que está a correr a sua gravidez? Olá, boa tarde. Até o dia de hoje, santa. Tudo bem. Então diga-me, mas há aí uma preocupaçãozinha, não é? Eu estou grávida de 22 semanas. No primeiro mês não foram detectadas albuminas nas urinas, mas a partir do 4º e 5º mês detectaram-se. Eu estou preocupada porque eu sei que esse sintoma, junto, por exemplo, com a tensão alta, pode ser sinal de uma doença grave. E como é que está a sua tensão? Costuma vigiá-la, Mónica?
Sim, sim, é 11, 7, 12, 8 no máximo. Portanto, tudo controlado, sabe tudo de cor, não é? Tudo Mónica, controladinho. é uma preocupação, não é? É a primeira vez, tem que tratar tudo da melhor maneira. Doutora Bárbara, é normal esta preocupação da Mónica, ou não? Claro, olá Mónica. Sim, sim, eu penso que a Mónica, à partida, é sempre aquilo que preocupa muito as grávidas, é o aparecimento de albuminas, mas de facto aquilo que aparece Porque isto na é um análise da palavrão urina. que de repente há toda a gente. Mas o que é isso das albuminas? É o Nós até termo. temos aqui escrito albuminas na gravidez. O que é isso? Isto O são que é proteínas, de facto é a proteína mais comum que aparece na urina, mas na verdade aquilo que se procura é a presença de proteínas na urina, que normalmente numa mulher não grávida há um valor que nós consideramos, a partir do qual consideramos anormal. Numa mulher grávida, porque há adaptações fisiológicas da gravidez, de todas as mulheres grávidas, o valor sobe ligeiramente, podendo às vezes aparecer nas análises que provavelmente a Mónica deve estar a fazer e a vigiar em França. O que acontece, de facto, há sempre este receio, porque a proteinúria é um sinal cardinal, importantíssimo no diagnóstico da pré-eclâmpsia, e é isso que assusta sempre as grávidas. A pré-eclâmpsia é hipertensão e proteinúria. E, portanto, estas duas coisas juntas... São explosivas, podem ser. É uma doença relativamente comum dentro das situações graves habituais que pode ocorrer numa gravidez, é relativamente comum e pode ser potencialmente severa e grave ou não. Pode haver as formas ligeiras que se resolvem facilmente. E, portanto, as pessoas estão sempre muito alerta e com este receio. No entanto, há aqui duas coisas que faz. Por um lado, a Mónica, inclusive, tinha acrescentado a informação que até já tinha feito para ver se seria uma infecção urinária, porque às vezes as infecções urinárias também podem alterar e mascarar e, portanto, induzir em erro, e vi que, portanto, isso não se verificou. Por outro lado, ela tem uma idade estacional, ou seja, está grávida de 22 semanas, diz que foi nas análises do 4º e 5º mês, portanto, deve ter sido às 16 e às 20 semanas, e aquilo que nós temos que considerar aqui é, antes das 20 semanas, não é habitual, não se considera o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Portanto, provavelmente o que pode acontecer aqui será ou a Mónica, não sei se faria análises regularmente, fazia antes, Mónica? Aqui está ela, com os seus 24 sim, anos. fazia antes. Não grávida. Eu estou a falar não não grávida. Fazia o primeiro mês de gravidez também fiz e não acusou nada. Aparecia. Porque o que pode acontecer é, ou já havia uma situação de base, portanto, quando nós temos as proteínas na urina, ou havia uma situação de base anterior que possa estar a justificar ou ter alguma situação renal, ou ter uma outra doença que se tem uma manifestação renal, ou então, aquilo que muitas vezes se faz quando se tem dúvidas é fazer a colheita da urina durante 24 horas, e isso sim é um valor fidedigno, e se ao fim dessas 24 horas o valor da urina que der for de facto elevado, estamos perante uma situação diferente. Mas eu penso que aqui o que deve ser é manter a vigilância da tensão, porque mais importante, muitas vezes só proteinúria sem tensão alta não é uma situação grave no caso da pré-eclâmpsia. Ao contrário, sim, pode haver pré-eclâmpsia sem proteinúria, é raro, mas pode acontecer. Portanto, é manter a vigilância da sua tensão. E o que é que sugere à Mónica? Essa vigilância várias vezes por dia, uma vez não estando ela internada, não é? Está a fazer a vida normal. Quando sente alguma coisa, alguma indisposição? Ou normalmente escolher algumas horas do dia para fazer o que eu costumo... Não, nem sequer aconselho a fazer todos os dias, porque as tensões dela estão ótimas. E depois, às vezes, isso cria uma ansiedade tal que a pessoa depois, quando registra, já vai no stress de que vai ter a tensão alta e aí dá mesmo alta. Exatamente. Portanto, o que eu habitualmente nestas doenças, vigilância dia sim, dia não, 2 em 2 dias, a horas diferentes, isso é importante, porque muitas vezes pode ser mais de manhã, ou mais à noite, ou mais à tarde, não sei, disse-me que não estava a trabalhar, portanto não tem esse período de stress. Por exemplo, se for à farmácia medir, convém que seja sempre avaliado no mesmo sítio, que não chegue à farmácia esbaforida e que meta o tomar braço para avaliar a tensão. E depois diga, estou com a tensão exatamente. altíssima. Não, que descanse 2 ou 3 minutinhos até a tensão baixar, também não convém ser muitas vezes depois de uma grande refeição e logo medir a tensão, mas tranquilo, eu penso que provavelmente isto foi um achado que seguramente o médico dela vai encaminhar e que vai orientar e que foi só um... É um acidente da loma. Mónica, sente-se esclarecida com os conselhos da doutora Bárbara?
Absolutamente, e agradeço imenso. Fica mais tranquila, não é? Porque a primeira vez há assim sempre umas certas preocupações, Mónica. Eu espero... É tudo um medo. É tudo, não é? Mas não há razões para isso, com certeza. Mónica, tudo de bom e que seja assim. Olha, uma hora pequenina, como se costuma dizer, não é? Mónica, obrigada pela sua participação aí tão longe em França. Olha, um beijinho de todos nós, uma salva de palmas para a Mónica, para levar daqui o nosso incentivo e votos que tudo corra bem. Agora vamos falar de um problema de saúde que muitos portugueses conhecem bem, cada vez mais, e aliás é uma doença que em Portugal afeta cada vez mais gente e em todo o mundo. Estima-se que 240 milhões de pessoas em todo o mundo tenham diabetes e várias complicações inerentes. Por exemplo, a Maria de Fátima enviou-nos um e-mail que diz que é diabética, tem problemas nos pés por causa disso e gostava de saber qual o melhor especialista a consultar porque tem muitas dores. Doutor Pedro, pode ajudar a Carolina? De facto, esta questão que a Carolina coloca... A Carolina coloca... não, a Maria de Fátima, desculpe, estou enganada. Então, a Maria de Fátima, de facto, a questão que é colocada é muito, muito importante, porque, de facto, a diabetes é uma doença da nossa sociedade atual. Há muitos fatores que levam ao seu desenvolvimento, é cada vez mais frequente, o próprio envelhecimento favorece o aparecimento da diabetes. E as complicações vão surgindo ao longo do tempo como consequência de um mau controle, muitas vezes, da própria doença. Ter diabetes implica monitorizar regularmente, fazer análises e fazer a medicação. Muitas vezes as pessoas tendem a, depois de terem os valores controlados, deixarem a medicação um bocadinho de lado, não devem de facto fazê-lo, devem insistir e fazer sempre, porque é a única forma que têm de impedir o aparecimento de complicações. E quais são as complicações? Quais são os chamados órgãos-alvo? Falamos dos olhos, que é quando aparece a retinopatia, falamos do rim, quando aparece aquilo que se chama uma nefropatia, o coração, o cérebro, mas fundamentalmente estamos a falar de situações em que há lesão dos vasos sanguíneos. Esta elevação persistente do açúcar no sangue lesa uma estrutura que existe no interior dos nossos vasos sanguíneos e é o impacto dessa lesão dos vasos que acaba por se manifestar depois nos vários órgãos que são afetados. No caso do pé, pode acontecer, por um lado, por uma causa vascular, quer, por outro lado, por uma causa neurológica, aquilo que se chama uma causa neuropática. Quando acontece uma causa vascular, eu penso que será o caso... da circulação? Exatamente, mas neste caso concreto, a especialidade que se deve procurar é a cirurgia vascular, e deve ser feita uma avaliação do património vascular do doente. O chamado médico das varizes, não é? O médico que habitualmente trata as varizes, mas que trata muitas vezes também este tipo de situações, que são muito mas importantes. para ser mais simples para as pessoas Exatamente. entenderem, não é? Porque é que claro que sim. Recorre-se muito a essa especialidade por causa das varizes. É aquilo que habitualmente a maioria das pessoas relaciona à cirurgia vascular. Mas de facto 15% dos diabéticos sofrem de complicações deste tipo, ou seja, de complicações do pé. E portanto o tratamento do pé diabético é muitíssimo importante. Nos casos em que há lesão vascular, aquilo que acontece é uma diminuição da irrigação dos tecidos da perna e do pé. E, portanto, esses tecidos privados de nutrientes e de oxigênio, portanto, o sangue não chega lá o oxigênio e os nutrientes, acabam por morrer ou começar a demonstrar sinais de falência. Quando a pessoa anda, passado alguns metros, começa a desenvolver uma dor na barriga da perna, começa a ficar com as extremidades mais frias, mais pálidas. Isto são aquilo que se chamam os sinais da doença arterial periférica e mesmo lesão dos pequenos vasos, os vasos mais pequeninos, e muitas vezes aparecem feridas, úlceras, que são as úlceras que caracterizam este pé diabético, que depois são muito difíceis de cicatrizar e em particular porque os diabéticos têm um risco de infecção aumentado, muitas vezes estas úlceras que são por falta de irrigação complicam-se depois com infecções. Portanto, a vigilância do pé... Podem levar a amputações que as pessoas depois não entendem, não é? Explicar a uma pessoa que tem diabetes que pode, ou a quem está de fora, que isso pode levar à amputação é difícil de compreender. E a pessoa quando tem o diagnóstico não consegue antecipar que é uma doença que vai ter para a vida e que se não a cuidar desde o início será muito mais difícil evitar as complicações se começar a fazer o tratamento mais adequado numa fase terminal da doença. Eu sei que têm os objetos à sua frente, são dicas preciosas para quem tem este problema e precisa tratar bem dos pés. Preciosas porque são muito baratas e muito acessíveis a toda a gente e porque podem, de facto, minimizar o risco de complicações. É muito importante manter, por um lado, uma boa higiene dos pés e, portanto, uma lavagem diária com sabonete neutro
é muito importante. Fazê-lo diariamente, secar bem os pés. Pode ser o chamado sabão azul e branco? Não faz, O sabão azul e branco não é um sabão neutro. Pronto, é porque pode haver essa ideia, alcalino. porque as pessoas acham que o sabão azul e branco dá para tudo. Não. Neste caso não é muito aconselhável, ou não é nada aconselhável. Exatamente, porque é um sabão muito alcalino, portanto vai tender a secar a pele e a desidratar a pele. Já é seca por si só. Exatamente. Por causa da diabetes. Porque fica descamativa, fica... Pessoas que não tenham diabetes podem usar sabão azul e branco. Pronto, fica aqui a dica. E mais, além da higiene, não é? Com uma boa hidratação, mais. Exatamente, fazer uma boa hidratação dos pés, vigiar o aparecimento de bolhas ou de feridas e sempre que elas apareçam, começar a tratá-las precocemente e vigiar a evolução. E no caso de não conseguirem uma resposta rápida, procurar um médico. Cuidado com as unhas e utilizar uma tesoura de unhas e uma lima para que as unhas sejam cortadas a direito e limar bem para que não haja arestas. Nada de unhas muito rentes. Exatamente. Nada de unhas muito rentes, não é? Para evitar que elas encravem, porque é muito fácil que depois, a partir daí, tendo em conta a situação de diabetes e o risco aumentado de infecção, que surjam complicações. Outro truque que é importante que as pessoas se lembrem é, ao longo do dia, os pés tendem a ficar inchados por ação da gravidade e, portanto, um diabético que tenha já este tipo de problemas não deve comprar sapatos de manhã, porque naturalmente de manhã vai ter os pés menos inchados, portanto deve apontar para comprar os sapatos mais ao final do dia. Olha que bela dica, o melhor é andar em cima dos pés e já quando eles estiverem muito massacrados no verão é que se vai comprar o sapatinho, não é? Aí não há risco de assim bolha. Inchadinho, não há risco. 10 horas em pé. Não estamos a rir, mas é uma belíssima dica, não é? Porque isso é muito importante, o tipo de calçado que se usa para não massacrar os pés. As pessoas devem usar sapatos que permitam um bom arejamento do pé, bastante confortáveis, adaptar àquilo que vão fazer. Obviamente que as pessoas que têm diabetes podem usar um sapato mais elegante, mais sofisticado, não por um podem período andar limitado de todo tempo, não podem andar dia todo dia em cima dos pés exatamente. e massacrá-los, como foi a expressão que eu usei. E muito bem, e o truque de comprar o sapato ao final do dia permite comprar sempre numa um bocadinho mais larga ou uma forma um bocadinho mais larga e no dia a seguir, quando calçarem o sapato, vão sentir que ele está mais folgado, mas é melhor assim. E é essa a ideia, é a mesma ideia. Exatamente. Ter o pézito folgado. Ora, além do pé diabético, a diabetes tem outras complicações, já aqui referiu, nomeadamente a nível da visão, não é? E, portanto, temos aqui mais uma situação que eu gostava de colocar, que tem a ver com um e-mail que nos chegou da Carolina Silva. A Carolina diz também que é diabética e gostava de saber se o facto de ter tido em tempos a diabetes descontrolada pode ter-lhe provocado os problemas de visão que tem atualmente. Ora, a Carolina está à espera assim de um esclarecimento. Dr. Pedro, o que é que pode dizer-lhe? É de facto uma complicação potencial. Normalmente, cerca de 5 anos após o diagnóstico de diabetes, é frequente começarem a aparecer as complicações e o olho é normalmente um dos órgãos que começam por ser afetados mais precocemente. E daí a importância de se fazer uma avaliação oftalmológica anual neste tipo de doentes. O papel do médico de família e do médico que segue esta doente e que a medica e que orienta o tratamento também passa por referenciar à consulta de oftalmologia para que seja feito um rastreio visual frequente, à consulta de cirurgia vascular quando for necessário, como vimos anteriormente, pela questão de aparecimento de feridas nas extremidades, mas de facto aqui a referenciação para a consulta de oftalmologia permitiria provavelmente que se tivessem minimizado as consequências da diabetes ao nível do olho. Obviamente que o papel do médico assistente aqui é controlar a doença, mas evitar que apareçam aqueles sintomas iniciais e quando aparecerem começar a tratá-los rapidamente. Porque a doença vai surgindo, vai se instalando, a pessoa não se apercebe muitas e de vezes repente pode já estar com iniciais. A visão afetada, não é? Eu já agora gostava de interrompê-lo só para exemplificarmos para os nossos espectadores que vão ver a partir de agora o programa como se fossem diabéticos e estivessem a sofrer complicações visuais. Este enovoado que estão a ver, isto não é do nosso televisor, isto pode ser, Dr. Pedro, a visão turva de alguém Exatamente. que está com a diabetes a abranger outros problemas. Já. E isto não acontece de uma forma súbita, vai acontecendo gradualmente e muitas vezes a pessoa vai desvalorizando, mas a visão turva deve ser um motivo de procura de conselho médico, de orientação para a consulta de oftalmologia. A perda de visão também pode ser súbita, que nós estávamos ali a ver tudo desfocado, mas de repente a pessoa pode deixar de ver totalmente, não é? E aí, cá está,
De repente, nós não estamos com problemas no nosso televisor, mas isto é o problema que alguém com diabetes pode ter. Exatamente. E aqui é mais grave ainda do que a visão turva, não é? É. Estas duas Porque situações devem não há- ser sinais de alarme que devem, obviamente, justificar uma avaliação por um oftalmologista. E isto denota que esta diabetes não foi bem controlada. Ou por parte do médico que facilitou, se calhar, em algum momento da abordagem deste doente, mas também seguramente por culpa do doente que facilitou no tratamento e não teve os cuidados que deveria ter tido. Muitas vezes há aqui uma falta de compromisso bilateral. É compromisso Doutora médico com o Rita doente está e do aqui a doente médico. acompanhar o esclarecimento do Dr. Pedro e está a acenar, portanto, obviamente que já tem lidado com situações da diabetes, não é, nas suas consultas. Estou muito atenta. O Pedro, de facto, tem razão. Eu acho que, enquanto que em relação ao pé diabético a pessoa deve recorrer à consulta de cirurgia vascular quando tem queixas, o oftalmologista deve ir mesmo sem queixas. E às vezes, mesmo quando a diabetes é controlada, nós vamos ter queixas na mesma, porque os problemas oculares acontecem por acumulação de doença. Ou seja, ao fim de 5 anos, ao fim de 10 anos, ao fim de 15 anos, à medida que a doença vai evoluindo, aparecem mais complicações. E como disse o Dr. Pedro, e muito bem, a diabetes é uma doença vascular e vai afetar toda a vascularização do olho. Mas a estrutura nobre que vai afetar e que nos preocupa, porque é o sítio onde é formada a imagem, é a retina que está aqui dentro. Este tapete que temos aqui dentro do olho é a retina e é aqui que se forma a imagem. Vejam que a luz entra assim dentro do olho e é aqui atrás que se forma uma imagem. Portanto, a imagem aparece desfocada quando os pequenos vasos que vascularizam aqui este tapete, eu queria mostrar... Está-se a ver bem. Está-se a ver bem. Quando estes pequenos vasos começam a não funcionar bem e começam a acumular líquido nas estruturas à volta. E é aquele nevoado que nós vimos. Mas existe outra forma, que é a de retinopatia diabética proliferativa, em que aparecem vasos anormais também ao longo da retina. Esses vasos não dão grandes alterações da visão, mas como são muito frágeis, sangram. E quando sangram, deixam sangue em todo o interior do olho. Por isso é que se vê tudo preto, porque a luz quer entrar e não se consegue formar aqui porque tem uma camada de sangue no seu interior. Portanto, tudo isto pode acontecer silenciosamente se a pessoa não der alertas. Até Portanto, o dia em que a pessoa sente. Exatamente. E Se isso antecipar, obviamente, pode tratar estas lesões. Quanto mais tarde elas são tratadas, mais difícil é a recuperação e podem dar uma cegueira Portanto, irreversível. atenção, quem tem diabetes tem de ser vigiado no oftalmologista, tem de ser vigiado relativamente à visão, porque a visão é uma das complicações e nós não queremos que isso aconteça. Muito obrigada aos nossos médicos especialistas. Marcamos encontro para a próxima segunda-feira. Uma salva de palmas para os nossos doutores. Obrigada.